nós optamos agora para tentar fazer uma reflexão com vocês sobre o que é o paradigma newtoniano cartesiano e qual é a sua influência na ação docente e na prática pedagógica do professor. Ele interfere diretamente na organização das universidades, uma vez que elas estão divididas por área de conhecimento, por cursos, os cursos em períodos, os períodos em bimestre, os bimestres em aula. Então, só isso já tem uma forte caracterização de fragmentação advinda desse paradigma newtoniano cartesiano. A ideia inicial é que Newton faz e que Descartes propõe é que para você organizar o conhecimento, você precisa 4 pilares. Jamais acolher alguma coisa como verdade sem evidência concreta, o que quase é impossível de fazer. Na época procedia, porque a ciência era organizada em blocos na Europa, na Itália, dentro da Itália, dentro da Inglaterra, e a gente não tinha uma unidade da organização da ciência, porque cada grupo de pesquisadores da época tinha um compêndio de física, um compêndio de química, um compêndio de anatomia, e por consequência, esses compêndios registravam todo o conhecimento advindo da razão. Não existia nenhum procedimento subjetivo, intuitivo, criativo e muito menos amoroso nesses conhecimentos registrados nos compêndios. Então, outro pressuposto que o Descartes propõe é que dividir cada um dos conceitos em tantas partes quanto for possível para resolvê-las. Por isso, a gente também tem dificuldade de alterar a prática pedagógica do professor, porque, na realidade, os professores estão num sistema linear e reducionista. Então, quando o aluno faz conexões teóricas de um conteúdo para o outro, o professor diz assim: professora, mas então o que você está colocando tem a ver com história da educação, paradigmas tem a ver com história da educação, tem a ver com filosofia. O professor que tem um forte paradigma cartesiano diz o quê? Desculpe, isso não tem nada a ver com a minha disciplina. Filosofia é de filosofia, sociologia é de sociologia, didática é de didática, cada um tem que cuidar do seu setor. Vocês mesmos devem ter ouvido muitas vezes na escola esse tipo de resposta do professor, e que ele não tem culpa de dar essa resposta, afinal, era a caracterização de que ele recebeu da própria formação e que ele acaba reproduzindo na sua prática com os alunos. Outro pressuposto cartesiano é partir da ordem dos conceitos mais simples para os mais complexos, para conduzir degrau a degrau o conhecimento. E aí está um reflexo muito forte nos cursos universitários, porque a gente começa nos primeiros períodos com todos os conteúdos fundamentais. E depois, no segundo, ainda são conteúdos fundamentais. No terceiro, que começa a apresentar qualquer aproximação da profissão. E no quarto e no quinto, quando é o caso de ter quarto e quinto ano, que daí o aluno vai para a prática. E essa prática fica completamente distante da teoria. E aquela teoria, por ser só conhecimento teórico, não tem significado para o aluno. Então, como não existe a prática nos primeiros anos, por consequência, o referencial teórico fica sem significado, que é um dos grandes mobilizadores para os paradigmas inovadores que a gente vai ver mais à frente. Outro enunciado do Descartes é que o professor precisa buscar em toda parte enumerações tão completas e revisões tão gerais que provocasse a certeza de nada omitir. Eu até acredito que no século XVII a gente não tinha essa expansão da informação como nós temos hoje, e, por consequência, eles tinham, nesse movimento cartesiano, a ideia de retirar todo o dogma e toda a influência do poder que a Igreja tinha sobre os conhecimentos da época. E, por consequência, retirando os valores, os dogmas, o sensível, emocional, o religioso, trabalhando só com a razão, então a gente determinaria um campo científico, racional e objetivo, e que não teria interferência de outros profissionais que não fossem os próprios cientistas, que, por consequência, acabavam sendo os professores. Então, esses enunciados hoje estão muito presentes, e esse último enunciado seria quase que uma piada, porque como que você vai ter a certeza de numerações tão completas e revisões tão gerais
que provocasse a certeza de nada omitir. Não é possível fazer isso hoje. Né? Eu acredito até que na época também não era, mas hoje é impossível. Com o volume da informação e com o volume da formação e da organização de conhecimento, com certeza a gente não vai poder nunca ter uma verdade absoluta e inquestionável, como esse paradigma propôs por um longo tempo na história da ciência. Qual é a influência desse paradigma newtoniano-cartesiano na prática pedagógica do professor? Ele propõe uma ação docente baseada na reprodução do conhecimento e, portanto, memorização, decoreba muito forte e repetição. Invariavelmente, você vê, inclusive, seus filhos, ainda, né, que são muito mais jovens, e os alunos, propriamente dito, pedindo para que você faça questionário. Professor, pode fazer um questionário desse assunto? Por quê? Porque ele quer construir respostas, uma pergunta que constrói uma resposta que ele decora, e ele chega na prova, muitas vezes a decoreba dele não cabe na questão da prova, mas ele se sente mais seguro decorando e, por consequência, às vezes ele se sai bem numa prova e às vezes ele não se sai bem. Mas toda a organização do trabalho docente conservador, ela está focada na memorização e na repetição de conteúdos, porque ela visava a reprodução de conhecimento. Nas abordagens que têm uma caracterização fortíssima dentro do paradigma newtoniano-cartesiano, a gente encontra três abordagens. A tradicional, a escola nova e a tecnicista, que daqui a pouco, em outra aula, a gente vai fazer o detalhamento de cada uma dessas escolas. Mas por quê? Porque elas ainda visavam sempre a reprodução de conhecimento. Esse é o foco central para caracterizar uma abordagem conservadora. A prática do professor, por consequência, ela tem 4 pilares. Escute, leia, decore e repita. Essa é a organização do trabalho docente do professor. O aluno escuta, ele lê, decora e repete. Quanto mais fidedigno ele for na repetição, mais qualidade e mais nota ele vai ter com aquele professor. Mas a gente hoje sabe que isso é pouco. Mas a característica dessa prática conservadora é essa, e que realmente fundamentou muito da ação docente dos professores em todos os níveis de ensino. E no nível superior, então, com muita ênfase, com muita propriedade do professor, e ele achava que se o aluno sabia repetir, né, como um papagaio, ele repetia, podia não entender, mas se ele repetisse a contento aquela teoria, que às vezes eles até cantam para repetir, essa repetição mecânica e reducionista, ela gera realmente para o professor uma situação estável, dizendo, bom, se o aluno sabe o conteúdo, se ele está repetindo o conteúdo, por consequência, ele sabe pôr o conteúdo na prática. Invariavelmente, se você é professor no primeiro período e você vai ser professor no 8º período num curso, ou no 10º, e se você foi professor dele no primeiro e segundo período, quando ele vai para a prática e você perguntar para ele sobre a teoria, ele diz que ele nunca viu esse conhecimento, que ele não sabe disso, que ninguém nunca trabalhou esse conhecimento. E a gente não pode culpá-los, porque realmente a decoreba, ela não tem uma retenção significativa de aprendizagem para o aluno. Por consequência, essa decoreba tem uma retenção mínima. Quando ele chega nos últimos anos, que é para pôr o conteúdo teórico na prática, ele não consegue mais lembrar daquele conteúdo. E eu brinco sempre que mesmo o professor do ano, né, eu acho que vale a pena fazer esse comentário com vocês, por que o professor não faz prova de todos os bimestres? Porque nós dois sabemos, eu e você, professor e professora, que ele não sabe mais os conteúdos do primeiro bimestre. Se você fizer uma prova do ano todo, ele não vai passar. Então, o que o professor faz? Até na realidade, como uma defesa dele mesmo. Ele diz que ele vai ser bem legal e que ele vai exigir dos alunos só o último bimestre, que é o que está mais perto, o que ele tem mais chance de reter, para ele fazer o exame final e poder lograr a aprovação. Eu quero voltar a dizer para vocês que a minha intenção não é fazer uma crítica, enquadrar ninguém, porque esse não é o objetivo desse curso. É convidá-los a refletir sobre essa prática que está pairando muito forte ainda dentro da universidade e que nós vamos precisar encontrar caminhos para organizar uma prática diferenciada na sala de aula. O paradigma newtoniano-cartesiano, para a gente fazer o encerramento dessa aula, ele tem como foco a fragmentação, a compartimentalização, a visão disciplinar, tudo ficou disciplinado, cada disciplina está disciplinarmente colocada no curso,
uma visão linear, uma visão única, linear, objetiva, inquestionável, uma visão mecânica do universo, que acredito que esse foi o maior problema que nós herdamos dessa visão newtoniana cartesiana, né? Ver tudo com o olho da razão, ver tudo justificado positivamente, como se o universo não fosse fenômeno complexo e discutido, e rediscutido e recriado a cada dia, a cada hora, como se o universo fosse uma situação estática e que levasse a uma resposta única, e nós sabemos que efetivamente o mundo do conhecimento não trabalha assim.